Abre a Bíblia aí, liga ela, Salmo 119, eu quero todo mundo aqui ler na Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, e vamos ser por ela instruídos. Chegou aí no Salmo 119? Quem achou, então fala amém. Amém. Quem não achou, fala CCM. 119. Que vontade que dá, viu, de ler esse salmo todo. Essa é a minha vontade. É ler esse salmo todo, é ficar aqui, remoendo ele com vocês, um salmo que, nesses últimos dias, eu devo ter lido esse salmo aqui umas 4 vezes. Tão bom que ele é, o quanto que falou comigo, o quanto que me inspirou, o quanto que me motiva, e eu espero, ao ler alguns trechos desse salmo, inspirar o seu coração, através dessa palavra tão poderosa. Salmo 119, olha só, o primeiro versículo, diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Esse é o povo mais feliz da terra. É o povo que anda num caminho irrepreensível e que vive conforme a lei do Senhor. E o verso 2 diz: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Quem já leu fica aí com vontade de continuar lendo, porque esse salmo é gostoso demais. Nós vamos ler, mas eu quero pedir para você ir lá no versículo, deixa eu ver aqui, 51. Chegou no verso 51? Então deixa o Senhor falar com você. Se você está sem Bíblia, acompanha com alguém do lado. Porque apenas ao ler essa palavra, algo vai acontecer com você. Só de ler, só de você colocar o olho ali, ouvir essa palavra com toda atenção, que diz assim, salmista, está dizendo aqui: os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Pode me zombar, pode me escarnecer, pode fazer chacota, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda, por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção, aquele que me inspira a cantar. É a tua palavra que eu coloco lá, no som do meu carro, e eu escuto aquelas músicas que me edificam, inspiradas na tua palavra, são os temas da minha canção. De noite, verso 55, de noite, lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer tua palavra. Bom demais, não é? Te inspira? Inspira ou não? Então fala amém. Amém. Então vamos ler mais um pouco, se inspira, vamos? Vamos ler mais um pouco. Vai lá para o verso 92. Verso 92. Coisa gostosa ler a palavra de Deus. Verso 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço, e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite.
Mas não há limite para o teu mandamento. Não há limite. Não há. Como eu amo a tua lei. Você pode dizer isso? Como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, mais do que os de cabeça branca, porque eu obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu me ensinas, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos seus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. É luz que clareia o meu caminho. Prometi, sob juramento, e o cumprirei. Vou obedecer às tuas ordenanças. Palavra poderosa, não é? Dá um glória a Deus aí. Você está sendo como eu, assim, inspirado? Está mexendo alguma coisa aí ou nós precisamos ler mais um pouquinho? Quem quer ler mais um pouquinho aqui? Deixa eu ver. Tem alguém com fome da palavra? Tem. Não só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que está com fome e não entende por quê. Está com fome, mas está com fome não é de pão, de comida, de arroz, de feijão. Está com fome de alguma coisa para te satisfazer, alguma coisa para te completar. Sempre está faltando alguma coisa na sua vida. Parece que o dinheiro nunca é suficiente. Parece que a roupa nunca é suficiente, parece que o jogo de videogame também não dá, tem que ter um outro novo, parece que o sapato nunca é demais, tem que ter outro, parece que entrar na faculdade, passar no vestibular, não te deixa satisfeito, nada te deixa satisfeito, nem uma namorada e um namorado não está te satisfazendo. Sabe o que é isso? Você está precisando de se encher mais da palavra de Deus. Ela é o próprio Deus que te completa, que te alimenta, que te fortalece. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos? Sai daqui abastecido pela palavra? Então vamos ler só mais um pouquinho, tá bom? Só mais um pouquinho. Então vamos ler. 126. Já é tempo de agir, Senhor. Ai, ai, ai. Já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. 127. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro puro. Por isso considero justos teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Lembra bastante, viu? Salmo 119. Fica aí uma dica para você que não leu, lê ele depois. Isso é inspirado como nós estamos sendo aqui. Ler esse salmo, ao mesmo tempo que me inspira, me deixa preocupado. Me inspira demais, mexe comigo. Por isso eu li, meditei, li, reli. Tão gostoso ler e ver
expresso, estampado, do verso 1 ao verso 176, a importância dessa palavra tão poderosa e sagrada. A relevância dela, quantos benefícios, e não apenas vê a importância, mas vê um jovem, um salmista, apaixonado por essa palavra, suspira por ela, quer ela mais do que o ouro, medita nela, pratica ela, declara ela, desesperado por ela, me inspira demais, mexe comigo, mas ao mesmo tempo me deixa preocupado. Me deixa preocupado porque eu leio e eu me pergunto, aonde estão os jovens apaixonados pela palavra de Deus? Aonde estão os jovens que suspiram pela palavra de Deus? Aonde estão homens, mulheres, nesse tempo, nessa geração, que buscam a palavra de Deus mais do que o ouro? Que tem vontade de correr e chegar em casa, depois de um trabalho, depois de uma faculdade, para abrir a palavra, para ler a palavra, para meditar na palavra, para decorar a palavra, para recitar a palavra, para ensinar a palavra. Onde estão aqueles que têm fome e sede pela palavra de Deus? Mas me preocupa demais. Nosso país tem um indicador muito triste. 193 países registrados pela ONU. O Brasil está em 8º no número de analfabetos. São cerca de 13 milhões de analfabetos no Brasil. É gente demais. Já foi em São Paulo? Já viu aquela multidão da cidade de São Paulo? Uma das grandes metrópoles do mundo todo. É mais do que uma cidade, São Paulo, inteira de analfabetos. Choca, não choca? Esse quadro tem que ser revertido, não tem? Tem que mudar esse quadro. É triste demais ver a quantidade de analfabetos. Mas sabe qual é o pior analfabetismo? O pior analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. É aquele que tem acesso, mas não usufrui. Não desfruta, não aprende, não recebe. E eu vejo que de uma forma ou de outra, infelizmente, a igreja evangélica brasileira tem sido afetada por essa realidade. Há, infelizmente, um descaso, um descuido e um desrespeito por essa palavra tão poderosa. Tão rica, uma palavra que não é apenas papel e tinta. Tem um espírito por trás dessas letras. O João, no Salmo, em Apocalipse, capítulo 19, no verso 13, ele olha para o céu. Ele vê o Senhor ressurreto e ele diz, está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Pode conferir. Apocalipse 19, verso 13. A revelação de Jesus ressurreto é Palavra de Deus. E se você abre a sua Bíblia em João, capítulo 1, o que está escrito? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no verso 14 diz, a palavra se tornou carne e viveu entre nós. A Bíblia Sagrada talvez, sem dúvida nenhuma, seja o objeto mais perto de Deus que você pode estar. Tem gente que fala, Deus não fala comigo, e eu sempre digo que está precisando de ler a Bíblia. Porque não existe silêncio de Deus para quem lê a Bíblia. É o próprio Deus, é a autorrevelação de Deus para nós. É o próprio Jesus. E quando alguém despreza a palavra, esse alguém despreza o próprio Deus. Quando alguém desobedece a palavra, esse alguém desobedece
o próprio Deus. Quando alguém negligencia, não lê, não conhece, desconhece o nosso Deus, e me assusta, me atemoriza ver o descaso pela palavra de Deus. Basta você olhar aqui no final do culto. Pode olhar. E você vai perceber algumas Bíblias esquecidas por aí. Quem já foi no nosso acampamento? Já foi? Lá nós não temos 10 Bíblias esquecidas, não. Nós temos caixas de Bíblias esquecidas. Lembra de tudo na hora de ir embora. Busca tudo, corre atrás de tudo. Entendeu? A menina olha a bolsa dela 7 vezes. Para ver se o batom está lá, se o perfume está lá. Está tudo lá, ela fecha, vai embora. Mas a Bíblia, esquece. O pior são quantos que vão para o acampamento e nem levam. Leva tudo para o acampamento. Até a chapinha leva, o boné leva, o halter tem uns que leva, mas não leva a palavra de Deus. Na hora de sair de casa, para ir na reunião de célula, é aquele negócio, vai no espelho 3 vezes, olha se está com um brinco, passa o batom, está saindo de casa, lembra que não passou o perfume, volta lá, passa o perfume para ir para a reunião de célula e não leva a palavra de Deus. Vem para essa reunião e não traz. Alguns vão dizer assim, mas hoje a gente tem a Bíblia no celular. Mas hoje está fácil demais, não tem problema nenhum você ter a Bíblia no celular, mas eu fico pensando, se fosse paga, será que baixava o aplicativo? Porque gasta dinheiro com tudo. Compra uma blusa da Rede Awake, compra uma blusa da Rede Zoe, compra um boné, legal demais, Jesus Save, mas não compra a palavra. Não gasta dinheiro. Esses dias eu mostrei, eu tenho um aplicativo sensacional da Bíblia que eu indico para todo mundo. Maravilhoso. Você vê lá a palavra em grego, você vê quando é no Antigo Testamento em hebraico, você tem, é top, top. E aí um dia eu mostrei para uma pessoa, a pessoa babou no aplicativo. Falou, uau, esse aplicativo é demais, eu quero ele, é de graça? Eu falei, não, $10. Perdeu todo o interesse no aplicativo. $10? Vou pagar $10, ou vou pagar R$40 num aplicativo, mas na hora de comer uma pizza, vai 43. Gasta dinheiro com tudo, mas não gasta dinheiro com a palavra. Eu me lembro, quando eu me converti. Quando eu me converti, meus pais não tinham condições de me sustentar mais. Já tinha um tempo que não me sustentava, eu dava minhas corridas, quando não conhecia Jesus, infelizmente vendia droga. Quando me converti, parei de vender droga, minha vida foi transformada por Jesus, e o dinheiro era bem escasso. Eu morava de aluguel, depois que eu saí de um apartamento que eu morava, porque foi vendido, que era da minha avó, e minha avó tinha falecido, enfim, fui morar num apartamento que eu alugava um quarto. Eu tinha um quarto. Esse quarto eu pagava R$250 na época e ganhava uns 345 por mês. Sobrava pouca grana. Mas quando eu me converti, sabe o que eu mais queria? Eu queria uma Bíblia de estudo. Eu queria uma Bíblia maravilhosa, uma Bíblia que eu poderia estudar, que eu poderia conhecer a palavra. Sabe quanto custava? Se hoje 70 conto é grana, imagina há 10 anos atrás, R$70. Juntei, corri lá e comprei. Nós precisamos acabar com esse descaso pela palavra de Deus. Mas é só observar que você vê que Ele está presente em tudo. Tem gente que tem vergonha de andar com a palavra.
E aí o cara até anda com a palavra, às vezes ele está andando com a Bíblia na mão, porque, né, afinal de contas, eu amo a de papel, então eu vou andar com a de papel, já que eu não quero a de celular, por exemplo, de um aplicativo, o meu celular não tem um aplicativo, enfim, estou andando com a palavra na mão, e aí alguém pergunta, ou você deixa ela em algum lugar, e alguém pergunta, essa Bíblia é sua? Não diga que não é verdade. Tem alguns que demoram 5 segundos para responder. É. Ao invés de dizer, essa Bíblia é minha, e eu sou dessa Bíblia, essa palavra me tomou, me possuiu, eu sou apaixonado por ela. Gente que tem vergonha de andar com a palavra, de testemunhar a respeito na palavra, gente que decora tudo. Tudo. Sabe o nome dos filmes, dos diretores, todos os seriados, os personagens dos seriados, sabe também o nome do personagem no seriado e o nome dele original, conhece tudo, mas não conhece os personagens bíblicos. É gente que conhece tudo de cabelo, de maquiagem, de moda, de alimentação, gente que manja de carro, manja de moto, sabe o nome dos videogames todos, os jogos bons, aqueles que não são legais, conhece tudo, mas não conhece a palavra. E se você perguntar quais são os 66 livros, aliás, quantos livros tem na palavra de Deus? Quantos são no Antigo Testamento e quantos são no Novo Testamento? Agora me fale os nomes dos livros do Antigo Testamento e o nome dos livros do Novo Testamento. A pessoa sabe tudo, menos a palavra de Deus. Está errado? Não pode ser assim, tanto descaso. A pessoa estuda tudo, arruma tempo para estudar guitarra, arruma tempo para estudar bateria, arruma tempo para estudar inglês, arruma tempo para estudar alemão, arruma tempo para namorar, e aliás, arruma muito tempo para namorar, arruma tempo para passear, arruma tempo para ver televisão. Aliás, a televisão, pra você ter uma ideia, com 18 anos, uma pessoa talvez já tenha gastado 18 mil horas na televisão. Eu fiquei pensando, imagina no celular, hein? Quantas horas? E o estudo diz que se você tiver 65 anos, talvez você já tenha gasto cerca de 9 anos na frente da televisão. 9 anos. E se for feita a mesma estatística de uma pessoa que frequenta o CCM durante todos esses anos, 2 horas, uma vez por semana, talvez vai gastar cerca de 5 meses em toda a sua vida. Estuda tudo, arruma tempo para tudo, mas não arruma tempo para estudar a palavra de Deus. Mas não arruma tempo para conhecer a palavra de Deus. Há uma ignorância bíblica hoje. Um dia eu estava num acampamento aqui, não vou dizer qual acampamento, imagino que eles vão lembrar. Eu estava dando meu testemunho. E no meu testemunho eu estava contando a influência das amizades na minha vida, e eu disse, vocês já leram aquele versículo que diz, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és? A galera levantou a mão. E eu falei, como que vocês já leram se não tem esse versículo na Bíblia? Abra a sua Bíblia em Romanos 18. Não faça isso não, irmão. Não existe o Romanos 18. Romanos vai até o capítulo 16. As pessoas desconhecem a palavra de Deus. Há uma ignorância da palavra de Deus. Às vezes você vai dizer, não, mas eu abriria no capítulo 18 porque o pastor falou. Atos 17,
verso 11, diz dos bereanos: mais nobres que os de Tessalonicenses. E o povo de Tessalonicenses, eu vou te contar, nunca vi uma igreja com rápida expansão e crescimento como a de Tessalonicenses. Mas os bereanos mais nobres, por quê? Porque recebem a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Nós estamos precisando de um povo assim. Um povo que lê a palavra todos os dias. Um povo que examina a palavra. Um povo que estuda a palavra, e não apenas tem um conhecimento intelectual, mas coloca na prática, tem vida na palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, e muito mais do que estudar e que praticar, suspira pela palavra de Deus, tem fome pela palavra de Deus, tem sede pela palavra de Deus, é apaixonado pela palavra de Deus, não cheira igual a alguns não, beija, come, arranca pedaço, porque é apaixonado por Deus, por Jesus Cristo, que se revela na sua palavra. Nós estamos precisando de gente assim. Me choca. Sabe o que me choca? 19% dos cristãos evangélicos, ou seja, daqueles que de certa forma têm mais revelação dessa palavra, vou dizer, 19% dos cristãos leem a palavra diariamente. Apenas 19%. E os outros 81%? Como que se contenta? Tem que vir no culto, sim. Aliás, eu convido todos, participem do culto de sábado, maravilhoso, mas escolha um culto de domingo para você participar, receber uma palavra inspiradora também para o seu coração, não apenas dos demais pastores da Central, mas do nosso pastor presidente que lidera esta igreja. Colocar em exposição a palavra. Agora, recebe a palavra, vai na reunião de célula, recebe a palavra e tá bom? Se você almoçasse 2 vezes por semana, tá bom? Comer 2 vezes por semana só, tá bom? Você almoça assim no domingo, entendeu? Você come, já come logo uma feijoada de uma vez para dar uma sustância, né? Participa do culto de manhã e de noite, aquela feijoada com picanha, né? Porque é comida boa que rola. Às vezes você vai no sábado também e come também um pouquinho, mas aí você fica sem comer segunda, terça, quarta, porque na quinta-feira você come mais um pouquinho. Aí assim, vai ser também uma picanha, não? Né? Mas vai ser assim, um estrogonofe com uma salada, e pronto. É a sua refeição, é a sua dieta da semana, tá bom? Porque essa palavra que é o alimento para o seu espírito, é aquele que te fortalece. Tem gente que está fraco e não sabe por quê. Gente que está dependendo de receber no horizontal, quando Deus quer falar com você, é na vertical. Quer ministrar o seu coração, ir direto com você, todos os dias na palavra de Deus. E mais, outro dado que me choca. 84%, dado da Sociedade Bíblica do Brasil, 84% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. Nunca leram a Bíblia toda. Misericórdia, Jesus. Como é que pode? 84% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. A revelação de Deus, aquilo que deixou para nós, revelado na sua palavra, a manifestação dele aqui para nós, você conhecer só uns fragmentos, algumas coisas, está errado. Fala comigo, está errado. Está errado. Essa não pode ser a prática do povo de Deus. Essa não pode ser a realidade dos jovens apaixonados por Jesus aqui da Central. Está errado. Não pode ser essa prática. Não pode ser essa realidade. Quando eu me converti, comprei minha Bíblia de estudo. Talvez mais ou menos
não sei, 1 mês, 2 meses da minha conversão, comprei minha Bíblia de estudo. Morava lá naquele quarto. Chegava em casa da faculdade à noite, sabe o que eu fazia? Chegava tarde. Entenda, né, gente? 10 anos atrás. Então não ligava o YouTube, né, o Netflix para... Netflix não, né, mas eu ligava a rádio. Eu ligava a rádio e escutava um pregador que pregava toda noite por volta das 11, 11 e pouco. Juanibe Palharim, os pregadores do telhado. Não conhecia muito, mas eu queria ter um acesso à palavra de Deus. Eu não tinha, na época, um notebook para eu conectar e escutar uma palavra da central. Eu escutava a palavra dele. Eu escutava essa palavra, talvez, até, sei lá, umas meia-noite e pouco, terminava essa palavra. Muitas vezes eu me ajoelhava no chão do meu quarto, ainda com sono. Às vezes eu ajoelhava na cama mesmo, fazia a oração ali, me consagrava ao Senhor. 5 horas da manhã o meu alarme despertava. Eu levantava às 5 horas da manhã, me ajoelhava mais uma vez, tinha um momento de oração, um momento de contemplação, um momento de adoração ao Senhor. Muitas vezes colocava um louvor. E aí eu tinha uma escrivaninha assim do lado. Eu sentava naquela escrivaninha e eu abria a minha Bíblia. A central, sem dúvida, foi muito importante na minha conversão. A minha célula, sem dúvida, foi muito importante na minha conversão. Os amigos, os familiares da minha namorada, o Ricardo, a Ude, meu sogro, minha sogra, foram muito importantes na minha conversão. Mas a palavra de Deus fez total diferença. Eu tive o privilégio de ser discipulado por 4 pessoas de uma vez só. Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra de Deus, eu pegava ela das 5 da manhã, com uma caneta, e eu começava a estudar aquela Bíblia de estudo. Tinha um caderno do meu lado, eu sublinhava, eu anotava, Deus falava comigo, memorizava os versículos, fortalecia na palavra. Talvez assim umas 9 horas da manhã eu parava. Colocava uma roupa, estava sem trabalho ainda. Estava trabalhando, né? Estava sem trabalho. E entregar meu currículo. Saía, entregando os meus currículos, buscando uma oportunidade de emprego. Logo consegui uma oportunidade de emprego, porque eu trabalhei num lugar, por 3 meses só, tive o dinheiro para comprar minha Bíblia, fui demitido. Enfim, saí de lá, não deu nem um mês depois, eu estava empregado numa empresa maravilhosa, onde eu pude desenvolver profissionalmente. Estou contando isso para você por quê? A palavra de Deus fez toda a diferença. Talvez, em aproximadamente 3 meses, eu li o Novo Testamento todo. Não quero te constranger, mas você já leu a Bíblia toda? Você já leu o Novo Testamento todo? Na China, um jovem se converteu. Se converteu na China. País comunista. Perseguição. Com 1 mês, 1 mês de convertido, esse jovem leu a Bíblia toda. 3 vezes. 1 mês, ele leu a Bíblia toda 3 vezes. E eu fico pensando, como é que pode uma pessoa ter 1 ano que teve um encontro com Jesus,
Um ano que ele tem acesso à Bíblia. A Bíblia de capa colorida, a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, a Bíblia do descolado, a Bíblia da liderança, a Bíblia da libertação, todo tipo de Bíblia, a Bíblia com a cara dele, a Bíblia com a foto dele. Ele tem a Bíblia, hoje ele tem um aplicativo, ele põe o play e lê para ele. Foi um cara na minha célula, não sei se ele está aqui, ele foi lá. Ele não tinha a Bíblia no aplicativo dele, no celular dele. Eu baixei o aplicativo, coloquei para ele. E ele me voltou na outra reunião, todo animado, e falou: Léo, a Bíblia lê para mim. Ela lê para mim, Léo. Eu falei: bom demais, né? Ele falou: maravilha. Hoje tem um aplicativo que lê a Bíblia para você, e tem gente que tem 1 ano e nunca leu. Tem gente que tem 3 anos e nunca leu. Tem gente que tem 10 anos e nunca leu. Está errado. Está errado. Essa não pode ser a nossa realidade. Quero te inspirar. 1 mês. Leu a Bíblia toda 3 vezes. Eu quero te inspirar. Teve um camarada aí que entrou num quarto e falou: só saio depois de ler o Novo Testamento todo. Um louco por Jesus fez isso, um louco pela palavra fez isso, saiu de lá renovado, animado e podendo testemunhar: já li o Novo Testamento. Teve um grupo que reuniu por 72 horas, lendo a Bíblia de capa a capa em voz alta. Em 72 horas, eles leram a Bíblia toda. Há 2 anos atrás, eu fui num congresso junto com a minha esposa, e eu escutei um testemunho junto com ela que nos marcou demais. Um adolescente de 13 anos, que ele contava: com 10 anos, eu pedi para o meu pai uma Bíblia de adulto. Eu quero uma Bíblia de adulto, eu quero uma Bíblia de gente grande, eu não quero a Bíblia de criança. Com 13 anos, ele tinha lido a Bíblia toda 3 vezes. Um adolescente. Um adolescente de 12 anos, que decorou 111 versículos, o Sermão do Monte inteiro. E recita ele, com 12 anos de idade. Os judeus, quando a criança começa a falar, já começa a ensinar os versos da Torá. De 6 a 12 anos, um homem com 12 anos, ele sabe os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, de cor. A partir dos 12 anos, ele começa a estudar os demais profetas e todo o Antigo Testamento. Se a sua vida dependesse de você saber 10 versículos de cor, você morreria ou viveria? 10 versículos. São mais de 3,5 milhões de letras. Mais de 770 mil palavras. 1.189 capítulos. Mais de 31 mil versículos. 10, só 10. 10 versículos. Você viveria ou você morreria? Deus nos deu uma vida para conhecermos a Ele. Melhor, para conhecermos a Ele, a Sua palavra. Para amarmos a Sua palavra.
para meditarmos na sua palavra, para guardarmos a sua palavra, para praticarmos a tua palavra, para compartilharmos a tua palavra. Você tem feito isso? Quer ofender a Deus? Você quer ofender a Deus? Não leia a palavra, não creia na palavra, não pratique a palavra e não compartilhe a palavra. Um discípulo de Jesus verdadeiro, ele permanece nessa palavra. João, capítulo 8, verso 31. Pode abrir e ler. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Tem que permanecer na palavra, e no 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer na palavra, você precisa conhecer a palavra. Para conhecer a palavra, você precisa ler a palavra. E não adianta ler a palavra, porque você não vai permanecer, porque existe 2 tipos de vida, 2 tipos de casa nas Escrituras: aquele que lê, aquele que ouve, e o que obedece; aquele que lê, aquele que ouve, e o que não obedece. O que lê e o que ouve e obedece é com a casa na rocha. Vem chuva, vem tempestade, a casa não cai, porque está na rocha, permanece. Mas aquele que ouve, que lê, que escuta e não pratica, é casa na areia. Vem chuva, vem tempestade, e a casa já caiu. Se eu quero permanecer na palavra, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ler a palavra. Te digo mais: crer nessa palavra, praticar essa palavra, deixar essa palavra me transformar e compartilhar a palavra. Eu tenho um objetivo nessa noite: gerar em você fome pela palavra. Vontade de chegar em casa e ler a palavra. Ao sair, compartilhar a palavra. Era assim que o povo de Deus era conhecido, eram os Bíblias. Era o povo de um livro só. Quando saía, o assunto era a Bíblia. Quando chegava em casa, lia, meditava, memorizava. Pratica a palavra. A Bíblia tem tudo que você precisa saber, tudo que você precisa crer, tudo que você precisa ser e tudo que você precisa fazer. A Bíblia tem tudo que você precisa saber. Amém? Tem tudo que você precisa saber. Salmo 119, verso 105. Ela é lâmpada para os meus pés, eu vejo onde eu estou. Ela é luz para o meu caminho, eu vejo o caminho que eu devo andar. Mateus 22, 29. Errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu não leio a palavra, quando eu não conheço a palavra, eu escolho permanecer no erro. Por isso eu preciso conhecer, como Oséias 4, 6, que diz para nós: o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra, ela é todo o conselho de Deus, para todo o povo, em todo o tempo. Conheça a palavra de Deus. Sabe o que Lutero disse? Deixa eu ler para você o que Lutero disse. Lutero disse assim, Lutero, traduzindo, Martim Lutero, traduzindo, o precursor da reforma protestante, ele disse assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, e tudo o que preciso conhecer, tanto para essa vida, quanto para que há de vir. Tudo que você precisa saber. Tudo que você precisa crer. Tem gente que está crendo em cada coisa que é só a misericórdia do Senhor.
Porque não conhece. Ou vai ficar livre das dificuldades, porque não lê a palavra. Jeremias 29 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Provérbios 16, verso 1, o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. É só você ler a palavra para você saber que você não precisa de nada disso. Por quê? Porque quem tem Deus não confia na sorte, confia no Senhor do céu e da terra. Tem gente que crê em horóscopo. Lê o horóscopo, está aqui e consulta o site, pega a revista e lê. Por quê? Porque não lê a palavra. Porque a palavra tem tudo aquilo que você precisa crer, tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você deve ser, tudo aquilo que você precisa fazer. Está aqui e talvez não leu. Deuteronômio 18, verso 10 ao 12. Anota, grifa e lê se você consulta o horóscopo. Se você está aqui e ainda vai num centro espírita para tomar um passe, consulta um médium e um espírito dos mortos. Porque Deuteronômio 18, verso 10, diz: não vá nos que pratiquem adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância aos que praticam essas coisas. Se você continua lendo, você vê que o povo ali sofre uma destruição porque consultava isso. E o Senhor diz: você não precisa disso. Eu sou aquele que tem a palavra final da sua vida. Tem gente que crê que tem que pedir para um, para pedir para o outro, para pedir para o outro, para chegar até Deus. É porque não lê a palavra. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Está lá, João 8, 32. E em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5, diz: há um só Deus, e um só intermediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. É Ele que é o nosso intermediador. É Ele. Gente que crê em reencarnação. Crê que depois dessa vida tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra. Se você crê na palavra, você precisa ler ela e crer nela. Por quê? Em Hebreus, capítulo 9, no verso 27, diz que está dado ao homem morrer uma só vez. Aquele que desce ao mundo dos mortos, jamais tornará a viver. É Jó, capítulo 7, verso 9, que diz: assim como as nuvens que passam, aquele que desce ao mundo dos mortos jamais tornará a viver. A palavra de Deus tem tudo aquilo que você precisa crer. Crê em Jesus Cristo, crê nele. João 20, 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você precisa crer, tudo aquilo que você precisa ser, está aqui. São mais de 300 coisas que acontecem na vida de uma pessoa, ao entregar a sua vida para Jesus, ao andar com Ele, porque quando eu entrego a vida para Jesus, eu me torno uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. São coisas que acontecem conosco. João, capítulo 1, verso 12, aos que creram, aos que o receberam, Deus deu o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora eu sou filho, eu tenho uma identidade como filho, e quem fala a meu respeito é só o meu pai. Então eu não sou o que os outros dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu preciso ler para eu conhecer. Foi essa palavra que me libertou e que me transformou. Eu era uma pessoa insegura, eu era uma pessoa que sempre questionava. Os meus pais não me planejaram. Uau, e agora? Como é que eu vim parar aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? E o Salmo 139 tem uma palavra de consolo para mim e para você, que diz que Deus nos planejou de um modo especial. Nós somos especiais.
Nós precisamos ler a palavra. Porque tudo que eu sou está aqui. E tudo que eu devo fazer está aqui também. Está aqui. Sabe como que eu li a minha palavra? E anotava? O que eu tenho que praticar? O que eu tenho que obedecer? O que eu tenho que fazer? Eu já li Provérbios dezenas de vezes, e eu tinha um caderno que eu anotava todas as ordenanças, tudo aquilo que eu tinha que obedecer, que estava ali, porque eu quero ser uma pessoa sábia, eu quero praticar a palavra, eu quero viver na palavra. Está escrito. Tem gente que ainda está orando a respeito do que a palavra já disse que você tem que fazer. Por exemplo, será que eu prego o evangelho para aquela pessoa? Deus me responde. Deus fala comigo. Será que eu tenho que pregar, irmão? O diabo não manda ninguém pregar, não. O Senhor é que disse, ide pregar o evangelho. Tem gente que ora para ver se deve batizar. Eu estou começando a minha caminhada agora. Senhor, será que eu devo me batizar? É uma ordem do Senhor. Seja batizado. É uma ordem. Batizem. Tem gente que está orando, está namorando com uma pessoa, ou conhecendo uma pessoa que não conhece a Jesus, não anda com Ele, não vive com Ele, e a pessoa está orando, perguntando, Senhor, será que eu devo começar um namoro com essa pessoa agora? Você não tem que orar para aquilo que a palavra de Deus já revelou. Você tem que obedecer a palavra, e ela diz, não se ponha em julgo desigual, é para o seu bem. É para o seu bem. Se você quer, então espera a pessoa tomar uma firme decisão com Jesus, entrar no CCM, fazer o Lidere 1, testemunhar para todos ali por meio do batismo, que agora é um discípulo de Jesus, e não apenas naquele ato, e você vê na vida dela que ela de fato nasceu de novo. Aí sim você pode orar e perguntar, Senhor, devo ou não devo? A palavra tem tudo que nós temos que fazer. Tudo. Colossenses capítulo 3, excelente capítulo para você ler. Colossenses capítulo 3, tem uma série de instruções acerca da nossa vida. Sérias. Como eu medito nesse livro, quantas vezes eu já coloquei ele no momento a sós do acampamento para ver se o povo entende. Se medita, se pratica, várias vezes. Pergunta para mim, Léo, que texto que eu ponho no momento? Colossenses 3. Ou às vezes eu falo, Efésios 4, do 17 até o capítulo 5, se eu não me engano, 22. Pode pular. É só instrução para a vida cristã, mas eu quero destacar uma palavra que está ali, no verso 16. Colossenses 3,16. Eu digo para você, a palavra de Deus é o próprio Deus. Você ofende a Deus se não ler. Você ofende a Deus se não crer. Você ofende a Deus se não praticar. Você ofende a Deus se não compartilhar. A palavra de Deus é o termômetro da sua caminhada com o Senhor. É o termômetro. Se você despreza a palavra de Deus, você despreza a Deus. No capítulo 3, no verso 16, ele diz assim para nós, na primeira parte, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Como eu quero um povo que faz um compromisso nessa noite. Dizendo, Senhor, habite em mim ricamente a tua palavra. Como eu quero. Como eu quero um povo, assim, Salmo 119, olha o que diz. Salmo 119, 161. Tremendo demais. Se quiser me acompanhar, fique à vontade. Se não, deixa essa palavra habitar ricamente no seu coração, te inspirar. Salmo 119, verso 161, diz assim: os poderosos perseguem-me, sem motivo,
mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Pode vir quem for contra mim. Se eu tenho que temer, eu temo com a palavra de Deus. Se eu tenho que tremer, é diante da palavra de Deus, porque é o próprio Deus. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa. Ó Senhor, levanta aqui um povo que treme diante da tua palavra. Levanta aqui, Deus, um povo que se alegra na tua promessa. Como alguém diz aqui que encontra grandes despojos. O despojo é uma grande riqueza que ao você entrar ali numa terra, vencer um povo, conquistar tudo aquilo que sobrou, das maiores riquezas daquele povo é o despojo. Riquezas, bens, talvez nos dias de hoje uma grande herança, que talvez em vida é deixado para você. Imagina, muita grana, muita grana, carros, imagina, muita grana. Galera mais jovem aí, o que é bom, hein? Ficou para você. Pensou? Melhor skate, melhor bike. Um Xbox. Os relógios. Os tênis, as roupas. Eu me regozijo na tua palavra. Eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontras grandes despojos. É alguém que chega em casa, depois de um trabalho, depois de um dia de estudo, talvez trabalhou de manhã, de tarde, estudou de noite. Ou talvez estudou só de manhã, chegou em casa ali, almoçou, mas já está doido para chegar em casa, fechar a porta, abrir a Bíblia e pular, e saltar, e falar, eu estou diante dessa riqueza. Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou meditar nela, vale mais do que tudo, essa é a palavra, irmão, mais atual do que o jornal de amanhã, mais valiosa do que qualquer casa de moeda, qualquer banco do nosso país, cura mais do que qualquer e do que todos os remédios e medicamentos do mundo, porque a única que quando lida o autor se faz presente, palavra poderosa. Eu odeio e detesto a falsidade. Que Deus levante aqui em nome de Jesus um povo que odeia e que detesta a falsidade. Mas amo a tua lei, eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra. 7 vezes por dia eu te louvo, 164, 7 vezes por dia eu te louvo, 7 vezes, 7 vezes por dia eu te louvo, por causa das tuas justas ordenanças. Ao acordar, Senhor, obrigado pela tua palavra. Ao tomar café, obrigado, Senhor, por esse alimento e pelas tuas justas ordenanças. Ao chegar no seu trabalho ou na sua escola, Senhor, que bom que eu tenho o privilégio de estudar, mas obrigado pelas tuas justas ordenanças. Ao almoçar, Senhor, obrigado pela tua provisão, mas Pai, como eu te louvo pela tua santa palavra. Ao chegar em casa de noite, mais uma vez, Senhor, como eu te louvo pela tua palavra. 7 vezes.
Os que amam a tua lei desfrutam paz. E nada há que os faça tropeçar. Aguarda a tua salvação, Senhor. Mas enquanto isso, é o que diz aqui ao salmista: pratico as tuas palavras, pratico os teus mandamentos. Obedeço os teus mandamentos, os amo infinitamente. Eu amo a tua palavra, infinitamente. Obedeço todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus caminhos. A minha oração é para que o Senhor levante aqui um povo apaixonado pela palavra. Eu tenho dito para alguns que andam comigo as palavras do Edmund Chan no livro Discipulado Radical. De nada adianta termos um evangelho com quilômetros de extensão e com centímetros de profundidade. Antes de marcar essa geração, nós temos que ser marcados por Deus. Antes de fazer o que Ele nos chamou para fazer, nós temos que ser aquilo que Ele nos chama para ser, verdadeiros discípulos que permanecem na palavra. É a minha oração que Deus levante aqui um povo apaixonado pela Bíblia. Apaixonado, que lê para valer. É o meu desafio para você. Já tem um horário para você ler? Você não pode sair daqui, chegar amanhã, acordar e não saber que horas você vai ler a tua Bíblia. Estabeleça um horário. Estabeleça um local. Qual vai ser seu local? Tem um sofá mais confortável? Conversei com o Gabriel falou: o meu é lá no quartinho da empregada, é lá. É lá porque eu moro com o meu irmão, então eu chego lá, eu fecho a porta do quartinho, eu assento no chão e ali eu fico, ali é o meu local. Tem o seu local? Estipula um tempo para você ler. Quanto tempo? 30 minutos, tá bom? 30 minutos. Se está difícil demais, tudo bem, começa com 20. Mas vamos fazer um compromisso aqui, ó. Nós não vamos passar menos de 30 minutos. Menos de 30 minutos com a palavra de Deus, não. Não vamos, não. Pode até começar com menos, mas nós não podemos ter aqui um povo que não investe 30 minutos com Deus. Com Deus, com a palavra dEle. Estabeleceu o tempo? Beleza, abra sua Bíblia lá. Mas antes, ora. Estou falando isso porque eu sei que tem alguns aqui que não têm familiaridade com a palavra. Ora e diga: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Mas não abra a sua Bíblia assim não, ó. Para com isso, ó. Faz isso não. Escolhe um texto, de preferência, pegue um livro e vá ler ele do começo ao fim. Quer uma dica de um livro para você começar? Tiago, a carta de Tiago, no Novo Testamento. Se você ainda não leu o Novo Testamento, leia o Novo Testamento primeiro, para depois você fazer o compromisso de ler a Bíblia de capa a capa. Leia o Novo Testamento primeiro. Uma boa dica, comece por Tiago. Pegou Tiago lá, você vai ler ele.
Quando for ler, leia um trecho do começo ao fim. Sempre tem um título em negrito. Lê ele. Lê. Uma caneta na mão. Grifa. Marca um caderno. Anota. Às vezes lê umas 3 vezes. Procura a mensagem principal. Procura uma aplicação prática na sua vida. O que eu vou praticar desse texto? E eu quero te dar um upgrade. Escolha uma parte dele para você compartilhar com alguém. Faça isso. Agora imagina se todo cristão tivesse essa prática diária. Imagina se aqui na central, todos, todo dia, alguns de manhã, outros de noite, no horário que for mais conveniente para você, for ali na palavra, ler, meditar, grifar, decorar, compartilhar. Eu tenho um desafio para você. Aliás, 3. 1. Decida hoje ler a Bíblia diariamente. Diariamente. Quem está dentro fala amém. 2. Se você ainda não leu a Bíblia toda, ou o Novo Testamento todo, decida hoje, eu vou ler. Eu vou ler. Eu vou ler. E eu estou me comprometendo, vou fazer um plano legal, vou divulgar para a galera, um plano de leitura bíblica. E vou colocar também no Instagram e no Facebook da Rede Awake, para quem quiser acompanhar, um plano semanal de leitura bíblica. Inspirar, você pode compartilhar com sua célula, com quem quiser. Leia diariamente, decida ler ela toda. E por fim, decida estudar a palavra. Fazer um CCM. Entrar no panorama Antigo Testamento, ou no panorama Novo Testamento, ou se você ainda nem entrou no número 1, entre. No número 2, volte. No número 3, matricula. Mas estuda a palavra. Prioriza a palavra. E eu finalizo. Relembrando Colossenses 3,16. Nós vamos cantar aqui um louvor para encerrar. Você vai cantar esse louvor com essa palavra no seu coração, com as decisões, as resoluções que você tem que fazer, declarando: chega! Chega de um analfabetismo bíblico, chega de centímetros de profundidade, chega de não saber a palavra. Eu vou estudar, eu vou meditar, eu vou aprender, eu vou guardar, eu creio, eu vou praticar, eu vou compartilhar. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente. Se você quer se levantar num compromisso e adorar o Senhor, Senhor, eu vou ser esse que ama a Tua palavra, que suspira pela Tua palavra, que treme diante da Tua palavra, que se regozija, que se alegra na Tua palavra mais do que nas riquezas. Eu quero te convidar a ficar de pé e a dar o seu melhor para o Senhor agora, num compromisso a Ele. Senhor, nós oramos, Pai, declarando a Ti e pedindo ao Senhor graça para sermos
esses amantes apaixonados da palavra. A banda se posiciona, é a oração que o salmista fez. Eu quero que você faça ela junto comigo. É Salmo 119 também. Estamos nele aqui. No verso 33, esse salmista apaixonado, ele orou assim, ora junto comigo. Verso 33 diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dai-me entendimento, para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçaste. Amém, Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos,
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Pega a sua voz e cante. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer na casa de Deus, pra te adorar. Foi Jesus, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós te adoramos, Pai. O Senhor é o nosso prazer, a Tua palavra é o nosso prazer, nós nos consagramos totalmente a Ti, Pai. Toma a nossa vida, cumpra o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe.